Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Estevão Secato, começa agora mais um episódio do Virando a Mesa, hoje com o Thiago da Mata, o CEO da Quara. Thiago, prazer ter você com a gente aqui, obrigado pela presença. Eu que agradeço, Estevão. Muito obrigado pelo convite. Muito bom. Cara, primeiro, assim, um programa de bate-papo, trocar uma ideia sobre mercado, sobre sua experiência, também falar bastante sobre você, onde você está, o que você criou, alguns perrengues aí do passado, Boa. e da Quara também falar o mercado de atuação e o que é que a empresa faz. Então, cara, a palavra é sua, vamos bater nesse papo. Começa aí contando um pouco da tua história. Boa. Bem, de novo, obrigado pelo convite, Estevão. Vamos lá. Quem é o Thiago? Maneira pessoal primeiro, né? Sou carioca, 40 anos, vascaíno. Isso fala Vascaíno. muito sobre a persistência e determinação. Pai do Frederico, casado com a Georgiana, família toda no Rio, eu aqui. Sou engenheiro de produção de formação na Federal do Rio de Janeiro. Longo da minha trajetória, foi uma trajetória, sobretudo, 13 primeiros anos de carreira, focado em uma carreira corporativa. Então, passei por 2 programas trainees na fábrica da Coca-Cola, na engarrafadora da Coca-Cola no Rio de Janeiro, depois na atual BAT, antiga Souza Cruz, segmento de tabaco, aí 6 anos. Outros 6 anos no Grupo Mars, né, dentro do mundo pet, na Royal Canin. E aí, de maneira estruturada, dentro dessa experiência aí, isso foi sempre foi um caminho pensando em trajetória corporativa e profissional. Eu fui sempre me aproximando de maneira intencional da carreira comercial, mas eu sempre tive um cuidado e as oportunidades nesse sentido foram surgindo para que eu tivesse sempre envolvido na reformulação de operações, né? Seja uma equipe que precisasse de algum tipo de ajuste, uma operação que precisava ser pivotada e alterada em algum grau, mudança de políticas, mudança de times e tudo mais. Também criação e expansão de operações. E esse caminho foi me levando e eu fui sentindo ao longo do tempo um desafio interessante, uma vontade interessante de migrar para um mercado ou para um propósito, para um negócio que tivesse uma inovação, ou tivesse um pouco mais na vanguarda dentro do seu mercado, do ponto de vista de integração entre produto, tecnologia e oferta. E aí eu fui fazendo ao longo dos últimos 5 anos aproximadamente uma migração bem proposital, até chegar onde eu estou hoje na Quara. Então passei aí tive 3 passagens nessa jornada, a Quara é a terceira delas, em que hoje eu cheguei onde eu gostaria, quando eu planejava isso 5 anos atrás, em me tornar um empreendedor, sócios de pessoas com quem eu compactuo de valores e admiro, e de um negócio que também, aí voltando nessa trajetória, está conectado à minha própria jornada, né? Então hoje tenho posição, além de sócio, de CEO da Quara, olho de tudo um pouco, é claro, né, pela cadeira, mas, enfim, a gente tendo oportunidade aqui, a Quara basicamente é um negócio voltado para venda, né? A gente intermedia a venda de bens e ativos, então é um negócio comercial na sua essência, então combina muito e conecta muito com a minha trajetória ao longo da minha jornada. Então, poxa, é o casamento perfeito, foram passos aí dados de maneira proposital e estou muito feliz aí para onde essa jornada me trouxe. Você vem de uma carreira comercial, que você fez engenharia de produção. Eu fiz engenharia naval também, mas nunca fiz um barquinho nem de papel. Mas você foi da produção para a área comercial. Vamos lá. Nos meus 2 primeiros anos primeiro eu usei período de formação de faculdade para, em estágio, testar tudo possível e imaginável, e ali eu já dei alguns bons filtros. Trabalhei em área financeira, de empresas e tal, e tudo mais. E aí eu falei, olha, para mim eu tinha intenção de ir para uma área comercial, um pouco de dúvida de marketing. Eu saí com esse questionamento, mas com esse direcionamento quando eu me formei. Ali em 2007, 2008, era o boom dos programas trainee. Então, para mim, era um pensamento do ponto de vista de aceleração de carreira, e a maioria dos programas tinha também um propósito de te ofertar a oportunidade de você já ir por uma área, por um segmento. Então, nesse propósito, eu fui primeiro para a engarrafadora da Coca-Cola. Ali eu rodei diversas áreas e diversos projetos. Percebi que ali, naquele exato momento, não ia ter esse encaminhamento para a área comercial, que era algo que eu queria testar,
Então, eu tinha testado pouco ainda dentro da minha trajetória. E aí, quando eu fui para a BAT, e foi a razão de ter ido para um novo programa trainee naquela ocasião, estou falando ali de 2010, 2009, 2010, eu fui com o intuito de ir para a área comercial. Então, respondendo a tua pergunta, assim como você não fez barquinho do meu lado também, tive experiências poucas, muito mais ao longo da minha formação com indústria, produção em si, mas eu acho que a mentalidade que a engenharia trouxe, acho que ela é bastante versátil para diversos segmentos e na área comercial também, porque o que eu disse durante muito tempo é muito bom quando na área comercial tem alguém que tem a capacidade de analisar os seus próprios números e com isso melhorar e desenvolver os seus planos. E eu acho que foi o que eu consegui fazer aí ao longo da minha trajetória e foi me permitindo os passos que eu fui dando. E aí, como é que foi essa saída da vida corporativa para uma veia mais empreendedora? Como é que foi esse processo? Vi que você falou que tem algumas coisas que se passou por 2 empresas, depois até que você chegou na Quara, né? E como é que foi essa trajetória? Na verdade, como foi? Eu tive, como eu comentei, 6 anos dentro ainda do mercado corporativo tradicional. Os meus últimos 6 anos foram no Grupo Mars, dentro da Royal Canin. Tive a oportunidade, primeiro, de dar uma remodelada e uma ajustada na operação que eles tinham com uma equipe própria no Rio de Janeiro. Depois eu vim para São Paulo para fazer a transformação da operação da Grande São Paulo, que era até então com um distribuidor. E a ideia era tornar, assim como no Rio, com uma equipe própria. Então, usei a bagagem da etapa anterior para construir uma equipe do zero de quase 70 pessoas. Então, foi muito interessante. Eu fui o gerente do projeto e depois implementei. E aí você veio para São Paulo? E eu vim para São Paulo e foi aí que eu vim para cá, então 2018. Então, estou aqui há 7 anos. E naquele momento, o grande objetivo foi... Fiz como gerente do projeto, olhei tudo, desde sistema de faturamento, política comercial, contratação, entrevista e contratação do time. E aí, quando colocamos essa operação no ar, ela deu muito certo. E aí, eu sempre tive a intenção de empreender. Naquele momento, sendo sincero, ali 2018, 2019, imaginava que seria uma carreira paralela à carreira corporativa, sim, considerando que eu tinha avançado e tudo mais e tal. Mas o interessante foi que era um momento que o vento soprava a favor para as startups e pela necessidade do meu negócio, como por essa operação de São Paulo, que representava quase 20% do negócio, eu vinha conseguindo ter uma boa ascensão no sentido de trazer novas ideias para dentro do negócio. Como que era? Desculpa, como é que era? Você era uma equipe de vendas, era um distribuidor que tinha, acho, não sei, exclusividade aqui em São Paulo. É isso. E aí vocês romperam um contrato? E aí, isso. Como é que foi essa virada de chave? Foi, o distribuidor, ele trabalhava na ocasião há 30 anos, quase 30 anos dentro de São Paulo. Inclusive era que pelos dados que a gente tinha internamente, um dos que melhor performava, se não melhor. Mas era um movimento que a marca globalmente tinha feito em diversas capitais globais e cidades importantes, porque, quer queira, quer não, quando você tem um intermediário, você compartilha uma parte da receita com ele. E, então, a operação de São Paulo, a ideia foi exatamente essa. Fazer de um dia para o outro, desligamos a chave, o distribuidor deixou de operar e começamos com uma operação própria. E ele ficou de boa com isso? Como então, é que foi a vantagem é que assim, foi feito um acordo interno para que para ele fizesse sentido e que ele também no processo de migração conseguisse colaborar. E eu acho que isso ajudou para que ele pudesse seguir no segmento, com outras frentes. Então, no final das contas, foi um ganha-ganha. Isso certamente colaborou muito. E no meu período como gestor do projeto, eu me aproximei, obviamente, dele para garantir que a gente tivesse políticas comerciais que fossem compatíveis e tudo mais. Então, isso foi bem interessante. Mas do ponto de vista, tirando, sobretudo, entender naquele momento como eles se comportavam e as práticas deles e as políticas comerciais, a gente praticamente construiu o time do zero, né? Ou aproveitou de outras operações internas, ou a gente, de fato, contratou de fora. E nessa ocasião foi interessante, acho que uma experiência que eu provavelmente não vou ter novamente, e foi de, por mais de um mês, colocar essas quase 70 pessoas dentro de uma sala de aula, para ensinar desde cultura da companhia, as práticas que a gente ia instalar, como era antes e como ia ser agora, roleplay de vendas. Então, foi muito interessante. Mas a equipe em si era uma equipe comercial, para quem fazia venda,
equipe técnica, porque como era um segmento de pet food, você precisa ter um relacionamento com os veterinários para explicar vantagens, tem que tirar ter dúvidas. a parte técnica, então. Tem que ter, tem que ter. E aí era uma equipe que a gente precisou formar também, fora a equipe que gerenciava os prestadores de serviço para a gente dos outros temas, como logística, toda a parte tanto de armazenagem como de entrega. Então, todas essas outras operações também tinham ali, eram equipes um pouco menores, mas a gente tinha, eu também fiz parte dessa formatação. Mas aí quando o trabalho começou, quando a operação virou, vou te dizer que 85% do meu tempo era direcionado a gente olhar quanto que as vendas estavam performando, e aí os outros 15% eu te diria que a maioria eram desafios de entrega, porque do dia para a noite você coloca motoristas novos, equipe nova entregando, e aí um pouco na adaptação de sistema operacional, faturamento e tudo mais. Vocês chegaram a absorver alguém da equipe? Salvo engano, dessas quase 70 pessoas, uma ou duas pessoas que a gente absorveu, muito pouco. E era uma intenção de parte a parte, porque, primeiro, a gente, dentro do acordo que foi feito, a gente queria que para o distribuidor que ia seguir dentro do segmento, tinha essa intenção, fosse saudável. Então, se a gente fizesse um grande recrutamento, você acaba desfalcando a operação dele. E para a gente também, a gente queria que, como iam ter algumas diferenças importantes no modelo de atendimento, a gente entendia que se a equipe fosse majoritariamente anterior, né, que o distribuidor atendia, os próprios clientes na ponta iam ter esse comparativo e poderia gerar uma mudança, então ter uma outra pessoa com uma abordagem um pouco diferente seria interessante também. Interessante. E aí como é que foi sair da Royal Canin? Assim? Então, assim, aí como o negócio foi vindo bem, os resultados foram muito bons, eu ia identificando algumas necessidades de projetos que incrementariam, na minha opinião, naquele momento, a performance. E aí eu fui tendo a possibilidade de fazer testes e pilotos com startups naquele momento para nos ajudar. Então, seja para fazer uma pesquisa com clientes, para ver como é que a gente estava performando. Então, o fato de a gente estar pilotando um projeto novo e tendo sucesso, me abriu essa possibilidade de falar, beleza, você pode ir pilotando aqui e ali, e foi sendo frutífero. Me aproximando dessa turma, eu fui vendo, eu fui me envolvendo e me encantando com a possibilidade de você ter processos mais rápidos, né? Minha carreira tinha sido praticamente inteira em multinacionais, então acaba que, enfim, a estrutura e a verticalização da tomada de decisão é grande, né? Acho que até dentro dessa minha jornada eu consegui bastante coisa, por mais que fosse o processo de decisão fosse longo. E aí eu me aproximando dessa via de pensamento, eu fui me interessando. Falei, bem, quero me conectar, criar networking, estar próximo. Em algum momento, invariavelmente, no início achava, como eu comentei, que eu ia ser um caminho mais de investidor e etc. Mas em determinado momento eu falei, bem, se surgir algum projeto que vale a pena, eu quero dar esse passo. E aí foi onde eu fui avaliando. E aí, nesse movimento, que acabou surgindo a possibilidade de ir para a Fretebras, que hoje é conhecida no mercado como Frete.com, né? É a principal empresa do grupo, que basicamente então tinha acabado de receber um aporte e meses depois recebeu um outro, no sentido de se tornar, e aí se tornou um unicórnio de fato, com a intenção de realmente prestar um serviço de conexão de caminhoneiros, que hoje é muito diversificado, é muito pulverizado, como os caminhoneiros conseguem suas cargas para poderem operar, e eles tinham essa intenção de trazer tecnologia e inovação para esse mercado, e aí precisavam de alguém que tivesse experiência de formatar uma equipe, a ideia era essa, para conseguir entrar em contato e apresentar basicamente a plataforma para eles. Então, na sua essência, não era de início uma área tão comercial, porque eu não estava vendendo efetivamente, era custo zero para o caminhoneiro, mas era a construção de uma equipe que ia, principalmente em postos rodoviários no Brasil, falar com aqueles caminhoneiros que paravam, apresentar a plataforma e tudo mais. Então, precisavam de alguém que tivesse essa experiência pregressa. Eu falei, acho que aqui tem uma boa oportunidade. Estava conectado com
com o CEO e com a diretoria diretamente. Tinha um orçamento também que era muito interessante do ponto de vista de experiência, né, para colocar, para implementar. E aí foi daí que eu tomei a decisão de sair do mercado mais tradicional. E aí? Mas, puta, dá um medo, né, cara? Não, dá um baita medo. Mas ali eu percebi e falei, bem, a tomada de decisão era muito mais ágil do que eu tinha antes. Isso foi muito legal. A gente, só para dar números, na época só impostos rodoviários, quando eu cheguei, eu operava em 25, 30. Numa questão de 6 meses, a gente foi para 620. Então, a gente teve uma escalada muito grande da operação. Basicamente, meu trabalho inicial foi entender qual era o modelo e depois replicar. Foi natural o crescimento. Vocês não cobravam do caminhoneiro? Não. E não cobram até hoje? Que eu saiba, até hoje não cobra. Na verdade... Como é que monetiza? Então, na verdade, a monetização veio... E aí eu saí quando esse piloto começou a operar. Hoje monetiza principalmente oferecendo crédito ao caminhoneiro dentro do processo de recebimento. Então, no primeiro momento, era uma plataforma para, de alguma maneira... Assim, até hoje é uma plataforma para conseguir fazer com que o caminhoneiro consiga suas cargas de maneira automatizada. E foi feito todo um planejamento ao longo dos 2 anos que eu fiquei lá para que dentro desse processo fosse facilitado o crédito para ele, para adiantamento de carga e etc. E conseguir que ele tivesse uma saúde financeira maior. Então, por conta disso que fazia sentido, óbvio, né? Como qualquer startup, durante um tempo você vai usando o aporte para queimar caixa e tudo mais. Então, essa foi a estratégia ao longo da jornada. Então, meu primeiro ano foi na construção dessa operação. O segundo ano foi na construção de um time de atendimento a esses caminhoneiros, porque todos aqueles caminhoneiros que a gente trouxe para dentro da plataforma no primeiro ano, no segundo, já demandavam mais serviços, faziam sugestões de melhoria, tinha-se a intenção de fazer toda uma aproximação pensando em oferecer depois a proposta de crédito e etc. Aí eu montei essa equipe, mas aí houve depois um reajuste de times e equipe ao final desse segundo ano, e aí eu já estava junto ali com a turma, entendendo um pouco os movimentos, entendi que era o melhor aí fazer um movimento de saída, tudo super, super bem e tal, saí, e aí eu falei, bem, parando para refletir, essa conexão me levou para um próximo passo, e aí foi um passo ainda mais profundo dentro do que eu pretendia, que foi entrar na Logshare, ali já diretamente com os founders, com os fundadores, para poder me conectar. E aí, basicamente, o que a Logshare faz 40% aproximadamente dos caminhões trafegam vazios no Brasil, vão carregados retorno, né? E voltam vazios. E aí a ideia é conectar grandes embarcadores, grandes empresas, porque eventualmente eu tenho uma PepsiCo que faz uma carga de ida de São Paulo para Bahia, mas o seu caminhoneiro volta vazio e você pode fazer um carregamento para Mondelez, por exemplo, para descer da Bahia para cá. Você sabe que esse mercado eu fiz um projeto no mercado, numa empresa de logística. Achei super complicado, cara, assim, porque você tem muitas... Aí me lembrou a época da Poli, fiz umas matérias de pesquisa operacional, teoria das filas, não sei o que e tal. Mas, cara, na teoria você faz, é muito mais difícil, assim, e tem muita complexidade, né, na cadeia toda ali. Sim. Pegar a carga, o tipo de carga, tamanho de carga, o operador logístico vai querer entregar ou não. Aí toda a parte... E era uma empresa que estava em estresse financeiro absurdo, então não pagava, o cara que armazenava não pagava, assim, uma bola de neve e é o pulso, assim, é o tempo todo, é sangue nos olhos, o tempo todo ali, performance, eu achei bastante complicado. O mercado, o interessante foi por ter construído, voltando lá atrás, uma operação que tinha vários desafios logísticos, sobretudo no last mile, na entrega final, no caso da Royal Canin, eu acho que eu usei bastante desse aprendizado nessas duas passagens. E o meu diagnóstico é semelhante ao seu. Sobretudo, no primeiro momento, eu lidava muito com um caminhoneiro autônomo. E aí, o desafio com esse caminhoneiro é que ele normalmente é o elo mais fraco da cadeia, porque, eventualmente, está previsto que ele vai entregar uma carga numa segunda-feira, e acontece de ele entrar e, por qualquer razão, sejam elas mais justificadas ou não,
ele ficar aguardando 2, 3, 5, cheguei a ver quase 20 dias aguardando no pátio para poder descarregar. Então, algumas das coisas que eu vi visitando em loco e conversando com os caminhoneiros e pensar que eles às vezes planejavam voltar para casa num determinado dia e ter que ficar mais 15 dias sem gerar faturamento extra por conta dessas intempéries é um desafio. Quando eu fui para a Logshare, o problema está correlacionado, mas o desafio é como é que você muda a forma de operacionalizar com grandes empresas, porque cada uma tem os seus modus operandi, cada uma tem os seus PGRs, que são os seus programas gerais de risco, que cada uma entende quais são os riscos que elas topam ou não correr. Como é que você junta isso tudo? Se eu tenho uma empresa que paga para um caminhoneiro na ida e na volta ela de repente fala, olha, eu não posso, eu não quero transportar nenhum produto inflamável porque pode ter algum tipo de contaminação para o meu produto quando tiver a ida. Então, esse entendimento todo é inovação, né? E você precisa entender muito claramente, tem um saving claro, por isso que diversas empresas vêm adotando, mas é uma mudança grande em um setor que até aqui cada um olha o seu umbigo, criou todas as suas amarras e programas e de alguma maneira sugerir algo diferente é um desafio. Então, concordo 100% que o cenário logístico é um baita desafio. E eu costumo falar, conectando um pouco com a Quara, que a gente, no geral, e aí tanto faz, eu acho que pessoas físicas ou jurídicas, a gente toma as decisões por duas principais razões. Ou tem um grande pote de ouro, uma grande vantagem, um grande prazer, e eu vou tomar uma decisão nessa direção, ou eu tenho uma dor que eu preciso solucionar. Quando a gente fala da logística, a logística acaba que, como o Brasil tem uma matriz de movimentação rodoviária, etc., independentemente do cenário econômico, você pode estar num cenário mais acelerado ou menos acelerado, você normalmente não tem uma grande dor, né, que o mercado logístico entre numa grande crise. Ele acaba sendo bastante resiliente, né, em diferentes cenários econômicos. Então, eu acho que isso faz com que, às vezes, não tenha uma dor tão latente para algumas transformações que poderiam ser muito, muito vantajosas. E aí, só completando aqui um pouco da jornada de carreira, nessa ocasião em que eu tinha saído da Frete.com e vim para a Logshare, teve ali um momento, né, pessoalmente, quando eu saí de lá, meu filho estava com 4 ou 5 meses, e eu falei, bem, vou aproveitar para me dedicar um pouco a esse momento e tal. Em paralelo, fui me conectando para que o próximo passo fosse um passo bom, e foi o que aconteceu. Mas naquele momento eu fui me conectando com muita gente. E aí, conforme o negócio foi caminhando na Logshare, estava-se até num momento prestes a ter um aporte, que aconteceu logo depois que eu saí, e eu estava ajudando nesse processo, foi quando uma pessoa com quem eu tinha me conectado uma vez me ligou e falou, olha, acho que tem uma oportunidade legal com sócios que têm o seu jeito e por uma movimentação aqui eles estão procurando um sócio e CEO para o negócio, e como você tem um background, uma trajetória de movimentação e expansão de operações, que é o que a Quara está fazendo no sentido de crescimento do negócio, e é um negócio na sua essência comercial, de vendas, acho que faz sentido você conversar. E é incrível que a minha primeira resposta foi, será? Só que quando eu fui entender o negócio, eu falei, acho que realmente faz sentido. E aí, quando eu conversei com os sócios, o match foi assim, a conexão foi imediata, e aí foi natural aí essa mudança. Então, já vindo agora para o passado mais recente, né? Bem na virada de 23 para 24, a Quara tinha iniciado a sua operação, mas já tem um aprendizado bacana, porque 2 dos 4 sócios já tinham feito essa jornada antes, 18 anos atrás. Tinha feito essa jornada de vender um negócio. A Quara, resumindo aqui, é uma empresa que tem como proposta resolver, sobretudo, a dor de empresas que têm bens e ativos dentro das suas operações e que não precisam mais, ou estão causando algum grau de dor na sua operação, está ocupando espaço,
um escritório que vai precisar sair, tem uma determinada data, um apartamento decorado de uma incorporadora que precisa demolir para subir aquele empreendimento. Então, tem bens e ativos nessas operações que precisam ser vendidos, e aí a Quara ajuda empresas, e aí de qualquer tamanho, qualquer atividade, em qualquer lugar do Brasil, a fazer esse movimento e encontrar os compradores para essa trajetória. E aí, ou seja, é um negócio na sua essência comercial, e aí fazia muito sentido com a minha trajetória, e era um negócio que naquele momento já tinha-se tração, mas que, enfim, tem ambições muito maiores, e aí eu venho capitaneando essa jornada de crescimento. Então, e aí a Quara, trazendo já um pouquinho mais de elemento, é um negócio que faz isso através de leilão, né? Então, o leilão é um formato de venda diferente, consegue se destacar de praticamente todos os outros formatos, porque você tem um edital que rege todas as regras que estão ali, de parte a parte, tanto as regras e deveres de quem vende, como as regras e deveres de quem compra. A Quara, junto com a sua leiloeira oficial, intermedia esse processo, e aí a gente consegue solucionar a dor, né? Para quem compra, a vantagem é que quase sempre, 99% das vezes, quem vai retirar é quem compra, não tem frete, não tem custo de desmontagem, de remoção. Pagamento é à vista, então não tem parcelamento, que se alguém for querer vender os seus próprios bens de um restaurante, de um hotel, vai encarar quem vai querer dar uma entrada, um sinal, um parcelamento, coisa assim. Mas pode ser parcelado se o vendedor desejar. Pode, mas hoje a gente praticamente não faz. Tá. Porque qual é o grande ponto? Imagina que uma das frentes que a gente tem é desmobilização de hotéis e restaurantes. Uhum. E aí podem ser para ótimas situações, como, por exemplo, uma reforma, uma expansão, etc., mas acontece também do encerramento. Sim. No passado, acho que só no Delta foram 29 mil estabelecimentos do setor de alimentação que foram encerrados. 29 mil? Isso no Delta, porque tivemos aberturas e os fechamentos. No Delta, quer dizer, reduziu o Delta, o encerramento de operações, salvo engano, 153 mil CNPJs do setor de alimentação que encerraram de uma oportunidade total de 1,2 milhão. Sabe que a gente conversou com o CFO da OLX, e ele estava falando que o brasileiro ainda tinha aquela estigma de eu vou comprar usado, eu não vou fazer isso, eu vou comprar novo. Mas isso está mudando. Está mudando. E aí eu acho que... E o legal é que propostas como a deles são importantes, mas qual é uma diferença importante no sentido do leilão? O leilão você tem um prazo para o seu final, para o encerramento. E esse prazo é muito importante para quem vende, porque a gente monta esse cronograma conectado à necessidade do cliente. Então, um exemplo. Vamos supor que eu seja um restaurante, vou fazer uma reforma e eu tenho que vender todo o meu mobiliário, mobiliário, itens de cozinha, da minha cozinha industrial, desde ar-condicionado, painéis, televisores, tudo. E eu falo, olha, dia 10 de setembro tem que estar com tudo liberado. Outras modalidades de venda, você vai tentar vender tudo individualmente, você vai ter uma determinada dificuldade. Quando faz num leilão, por exemplo, com a Quara, a gente coloca que a data do encerramento vai ser 2 semanas antes, vou ter uma semana para que o pagamento seja feito, toda a cobrança feita e o agendamento da retirada. Durante 2, 3 dias eu vou fazer a retirada, os arrematantes, quem arrematou vai lá retirar diretamente no local. Se é dia 10 que precisa estar livre, eu faço isso até o dia 8, dia 9, dependendo da situação. Dia 10 o espaço está liberado, ele pode entrar com a obra que ele quiser, com o que ele precisar de ajuste. Então, é legal, e eu acho que o maior desafio que a gente tem do lado de cá é garantir que a gente tenha essa comunicação com esses clientes num time certo. Porque eu fazer isso quando ele já tem a data de 10 de setembro, funciona. Se a gente se conectar no dia 10 de setembro, o timing passou. E tem que garantir também que vai ter o comprador. Sim. O maior desafio de qualquer empresa no nosso setor é audiência. Por outro lado, eu acho que é algo que a gente, de maneira bastante inteligente, acho que a gente foi fazendo, que é a construção dessa audiência de maneira bem pensada e bem organizada. Então, acho que hoje a gente tem uma audiência nacional, inclusive porque muitos dos nossos clientes operam em diversos estados,
Então, consequentemente, a gente consegue ter essa diversidade, essa operação. E se eu tiver ocasionalmente numa localidade que eu tenho uma audiência um pouco menor, a gente obviamente faz o investimento também para garantir que aquele leilão, que aquela oportunidade seja visível para quem fizer sentido. E quais são os maiores clientes? Da onde que eles vêm? E os compradores também? Pessoa física? O que é? Hoje, do ponto de vista de compradores, eu tenho hoje praticamente 80% a 85% dos meus clientes são pessoas físicas, tá? Os outros 15% pessoas jurídicas. Quase todos os leilões são leilões que pessoas físicas podem comprar, à sua exceção, alguns poucos de logística reversa, porque pela atividade fim a empresa precisa emitir nota contra uma pessoa jurídica e tal, então tem algumas características importantes nesse processo, mas todos os outros são para pessoas físicas, e aí aqui é muito divertido, porque eu estou falando às vezes de mobilização de apartamento decorado. Recentemente a gente fez inclusive uma live que a gente falou sobre isso. Tinha uma poltrona que era assinada por um designer, que uma nova custava 50 mil reais, ela acabou sendo arrematada por 4 mil. E que foi usada durante 6 meses, praticamente não foi usada, dentro de um apartamento decorado. Sim. Com todos os cuidados possíveis. Então, voltando à tua pergunta, do ponto de vista de venda, tem essa proporção entre pessoas físicas e jurídicas. Do ponto de vista de venda, eu gosto de separar que são 3 principais frentes. Uma frente que é aproximadamente 1/3 do negócio, 35% do negócio, realmente são empresas de logística reversa. Então, aí tanto os grandes e-commerces e marketplaces como as transportadoras que operam com eles. E aí, um dado interessante. Mas como assim? A empresa... me explica como é que funciona isso. Eu vou dar um dado que ele é assustador. Ele não é nacional, é global, mas ele é assustador. O percentual de mercadorias de e-commerce que globalmente retornam chega a 30%. Por que motivo? E aí, principais razões, as 3 principais razões. 30% é relevantíssimo. De um mercado, aí eu vou falar agora de Brasil, de um mercado de e-commerce que no Brasil, ano passado, bateu 200 bilhões de reais. Então, a grande questão é, se esse número, vamos só fazendo um paralelo aqui para o Brasil, e aí falando globalmente, quais são as 3 principais razões que eles alegam? Que aí é 2/3 de todas as situações. Algum grau de avaria, bem, comprei, o item chegou para mim, tem algum tipo de problema e por isso eu vou fazer a devolução. Tem algum grau de... o produto não chegou exatamente... Não é o produto que eu tinha pedido. Pedi o vermelho, chegou o branco e tudo mais, então por conta disso eu vou devolver. Ou o produto não é exatamente... Aí aqui é meio que um arrependimento. O produto não é exatamente o que eu imaginava. As medidas são diferentes e tal e tudo. E basicamente está conectado com o que a gente tem hoje, que é a possibilidade do cliente se arrepender, né? Por pelo menos 7 dias, mas cada vez mais os marketplaces têm estendido como forma de diferencial esse período para que o cliente possa fazer a sua devolução. Então, podem ser situações como essa, como podem ser situações na operação logística em si. Coloquei, por isso que é legal... É interessante, por que a etiqueta, quando a gente recebe um pacote de e-commerce, ela é tão protegida, com fita adesiva e tal? Porque se ao longo do processo saiu do estoque e no transporte ela molhou, se soltou e etc., você perde o rastreio total e completamente. E aí você fazia a devolução para o vendedor, e aí cada empresa, seja na sua relação com a transportadora, seja na relação com quem vendeu, né? Muitas das vezes é um marketplace que tem uma outra empresa que está usando ali, Mercado Livre, Sim. Magalu e etc., para poder vender, mas como eles não conseguem, eventualmente, pelas suas políticas internas, devolver para que uma nova venda original seja feita, aquele produto fica dentro de um estoque, ou fica dentro da operação, seja do próprio marketplace, seja da transportadora que fez a operação. E aí tem as responsabilidades quando fica com cada um deles. E aí a dor é gigantesca, porque imagina, você não pode vender originalmente pelo produto, pelo preço original, na condição original, e você tem um produto que muitas das vezes... Tá novo. Tá novo. Né? Tá Nunca novo. Foi usado. Então, a logística reversa, o interessante tem esse caso, que é um caso importantíssimo. Muitas das vezes você vai ter avaria só na embalagem e no produto zero. Mas também tem a logística reversa
que vem das garantias estendidas. Então, também tem aí, sobretudo, o produto aqui muda, o vendedor muda, porque muitas das vezes são seguradoras, que você compra aquele 1 ano a mais, tem o seu refrigerador que queimou, a luz queimou, alguma coisa aconteceu, você decide devolver, e aí os graus de avaria, aí sim, existem, podem ser os mais diversos, desde muito pequeno até alguns mais importantes. Então, a logística reversa, essas suas variações, é aproximadamente 1/3 do nosso negócio, e muito interessante porque, como a compra de e-commerce ela é recorrente, a demanda dessas empresas também é recorrente. Então, é muito legal para a gente, porque é uma demanda que traz uma previsibilidade para o negócio também legal. Então, esse é uma parte. Outra parte importante, que é também aproximadamente 1/3, de mobilização de incorporadoras. Então, aqui, acho que para pessoas físicas, eu digo que é uma oportunidade incrível. Muita gente, quando vai comprar um apartamento novo e tudo mais, seja investidor, seja para uso próprio, vai e encontra na sua incorporadora ali, na sua construtora, um apartamento totalmente decorado e que aí faz os olhos brilharem para você conseguir comprar. Aquele apartamento, em algum momento, vai precisar ser desmontado. Se ele foi feito ali no terreno em que o empreendimento vai subir, ele vai precisar ser desmontado para que a obra comece. E aí, essa desmontagem, muitas das vezes, se torna um leilão. E aí, esse leilão, como eu comentei, você vai poder vender poltronas, vai poder vender eletrodomésticos, mesas de jantar, ar-condicionado, tudo com, às vezes, 95% de desconto. A principal diferença é que, nesse caso, você se responsabiliza, além do pagamento ser à vista, você se responsabiliza pela retirada. Mas, assim, você é contato com uma transportadora também? Exato. E assim, a gente, vocês inclusive, também, né? A gente indica, esse é o ponto. Não é o nosso serviço, mas a gente indica e facilita bastante. Vocês financiam? Não. Você tem algum parceiro financeiro para... Não. O que a gente tem hoje é uma... Na verdade, sim. O que a gente tem começou recentemente com uma parceria com uma plataforma que ela permite que você parcele o Pix, e aí parcele a compra à vista. E por que a compra à vista é importante para a gente? Porque eu preciso dar essa segurança para quem vende. Sim. Quem vende nos busca liquidez e que eu faça uma operação com inadimplência zero, porque só retira quem pagou. Então, essa empresa ela assume o risco e fala assim, olha, o seu pagamento vai ser à vista, mas eu consigo fazer o parcelamento do Pix e assumir o risco através de um pagamento no cartão de crédito. E aí eles, de alguma maneira, financiam, e aí tem lá os meandros deles. Porque você falou que uma das grandes fontes da empresa frete.com era o financiamento ao caminhoneiro. Às vezes. Né? É uma oportunidade interessante, mas a gente está totalmente devotado em oferecer um bom serviço, tanto para quem vende como para quem compra. E aí, consequentemente, a gente é uma oportunidade de negócio, certamente, mas a gente prefere, nesse momento, se conectar a quem tem a experiência para garantir que a operação dê essa possibilidade também. Você ganha um percentual de intermediação. Mais ou menos quanto? Então, tem três vias de renda. A gente pode cobrar um percentual de quem... E aí, assim, essa resposta é bastante volátil, tá? Tem um percentual que eu posso cobrar do vendedor. E aí eu preciso de outras duas formas que eu cobro do arrematante, que é o que eu, por lei, preciso fazer, que é cobrar o percentual do leiloeiro, que é o 5%, isso não tem como fugir. E tem despesas administrativas, que é uma tabela de acordo com o valor do arremate, com o valor da compra, que o arrematante acaba pagando, fazendo um comparativo, como se você fosse comprar numa Magalu, num marketplace, em que você, o valor é R$100, mas as taxas para transporte, etc., tem ali um acréscimo, basicamente a mecânica é a mesma. A gente formata a cobrança em cima disso, e aí, enfim, o percentual ele é bastante variável aqui, pode ir desde 10% da operação até 15%, 20%, dependendo da situação e do quanto de capital humano eu precisar colocar, porque dependendo do segmento e localização, eu posso colocar o meu time para ajudar na própria catalogação e inventário, o que torna a operação mais custosa. Então, esse é um ponto importante dentro do processo. E aí, voltando em decorados, é interessante porque você pode comprar o móvel dos seus sonhos, o eletrodoméstico, o eletrônico dos seus sonhos, com um desconto absolutamente absurdo. Eu costumo dizer que
eventualmente, tem conversas comerciais com o cliente quando eles falam, não, mas me mostra a sua plataforma. A gente entra num leilão como esse, eu costumo dizer que a pessoa com quem a gente conversa sai do CNPJ e olha para o CPF. Caramba, eu estou procurando um sofá assim, estou procurando um tapete, uma televisão, sim. E aí a conversa fica interessante. Então, isso daí são praticamente 2/3 do nosso negócio. E aí o outro terço são as mais diferentes desmobilizações possíveis. Então, a empresa, seja ela grande ou pequena, que está mudando ou reformando seu escritório, sua operação logística, sua operação industrial. Máquina também? Máquinas também. Empresas que eventualmente, poxa, eu estou trocando a frota da minha equipe de vendas ou da diretoria e acaba que toma a decisão de vender os seus veículos, ou está trocando o parque de informática, trocando todos os notebooks, porque a turma aqui já está usando há 2, 3 anos, e aí tem toda essa desmobilização. Então, e estoque? Estoque, por exemplo, eu tenho um estoque de PET, sei lá o que é. Estoque também funciona bastante. Então, o estoque está dentro desse contexto aqui, tá? Desse 1/3. Então, o estoque funciona bastante. O estoque, eu costumo falar que o timing ele é importante. Por quê? Tem empresas que falam assim, olha, eu estou com dificuldade de vender o meu estoque, mas o meu estoque ele é muito recente. Então, assim, a gente está em 2025, tem um estoque que foi, por exemplo, empresas de imóveis que operam bastante com a gente, que o estoque faz sentido. A minha coleção de 2024, eu ainda quero tentar vender por outras vias, está muito recente, ainda tem valor de mercado. Mas a minha coleção de 2023, 2022 e tudo mais, aí sim eu quero vender. Eu costumo falar porque qual é a grande questão do leilão? O leilão, como a gente acaba colocando na responsabilidade do arrematante diversas atribuições que por outras vias não acontecem, a responsabilidade da retirada, pagamento à vista, você compra os bens no estado em que eles se encontram, então é importante que você faça uma vistoria, uma visita para você conferir, sobretudo quando tiver as possibilidades de ter algum grau de avaria e tudo mais. Então, como não tem essas garantias no modelo de leilão, quem compra olhando a oportunidade. E muitas das vezes, vou precisar fazer um reparo, mas quando eu olho a retirada, o valor que eu paguei e o reparo, poxa, vai valer muito mais a pena do que eu comprar um novo, isso tem que ser contemplado na análise. Mas quando a gente olha isso tudo, a compra, né, do arrematante, ela tem que ser vista olhando essas diversas vertentes, e para quem vende o estoque, por exemplo, durante um determinado tempo eu costumo falar que a dor maior é conseguir um bom faturamento em cima do estoque do que efetivamente livrar o espaço. Sim, e com certeza. Como a venda do leilão ela é de oportunidade, eu preciso começar com preços baixos para eu atrair a audiência, e é exatamente essa oferta baixa no início que faz com que haja disputa. Então, se eu tiver um televisor como esse que vale, sei lá, R$3.000 no mercado e eu estiver oferecendo ele por R$100, o Estevão não precisa pensar muito para dar o seu lance. O Thiago, mesmo que você dê o seu lance, ainda vale a pena para o Thiago, para o João, para a Maria. E é essa disputa e é esse mercado que diz qual é o preço justo desse televisor. Então, o que eu costumo falar é, para quem está vendendo, é importante que a dor da vontade de liberar o espaço ou de vender seja maior do que a vontade de faturar. O resultado que a gente acaba entregando, invariavelmente, surpreende muito positivamente. Mas a gente sabe, e aí é uma mística interessante, que quanto mais barato entra, mais caro sai. Interessante. Porque eu tenho uma disputa. De novo, se eu tiver num valor mais alto, eventualmente só o Estevão vai dar o seu lance. Quando eu coloco num valor muito baixo, você dá o seu lance, eu dou. E essa disputa faz com que todo mundo queira participar. No momento que você deu o lance, instintivamente você fala, é meu. Na hora que alguém dá um lance e cobre, o primeiro sentimento é, perdi. Vou cobrir. Aumentar um pouco. E aí essa disputa é o que faz com que o valor seja recuperado. Ô, Thiago, como é que funciona essa questão da lei do consumidor versus leilão? Isso é bastante interessante. Ótimo ponto. O leilão é a única forma regulamentada em que você consegue trabalhar de forma apartada do Código de Defesa do Consumidor, porque você tem o edital que ele rege as regras e responsabilidades
de todas as partes envolvidas, tanto de quem compra, como de quem vende, né, quem arremata, como quem vende, inclusive da gente como intermediário junto à leiloeira. Então, esse edital é o que tem todas as regras da operação, todas as dúvidas podem ser tiradas ali e, é claro, se quiser alguma confirmação extra, a gente tem um time de atendimento interno para poder suportar. Então, é obrigatório, por exemplo, e essa é uma mecânica diferente dentro do leilão, que para que você possa ofertar um lance, você antes precisa se cadastrar e colocar a sua documentação lá, porque do nosso lado a gente é responsável por garantir a credibilidade do processo, consequentemente eu preciso garantir que as pessoas existem, né? Então preciso comparar se as informações que a gente tem realmente fazem parte de uma pessoa que existe ou de uma empresa que de fato exista. E aí, uma vez esse processo acontecendo, depois do cadastro feito, para você dar lance, você precisa aceitar os termos do edital. Então, é importante que a leitura seja feita e aí, a partir daquele momento, as regras, e há todas as jurisprudências possíveis para isso, as regras que valem são as do edital. Por isso que o leilão é um formato tão interessante, porque, diferente das outras modalidades, Código de Defesa do Consumidor, etc., se você compra uma mesa e quiser se arrepender, você pode. No leilão, imagina se eu causasse esse tipo de problema para quem vende. Poxa, estou saindo do meu escritório, preciso vender uma mesa. Imagina se alguém aparece 3 dias depois, olha, me arrependi. E aí o edital prevê esse tipo de situação para garantir que seja uma relação equilibrada, que pelo menos as regras estejam acordadas entre ambas as partes e garantir que o fluxo funcione. Bom, muito bom, Thiago. Pô, legal, parabéns, cara. Obrigado. Muito interessante. Eu acho que a gente está trazendo pessoas aqui com várias formações, várias histórias, e histórias de inovação são muito legais porque você começa a ver o mercado se desenvolvendo desde o começo, e é interessante, leilão tem desde quando, né? Não, a lei é de 1932. Então, só que quanto tempo demorou para chegar nesse nível agora das pessoas físicas entrarem e comprarem qualquer produto via leilão? Antes eu via muito leilão como imóvel, muito leilão de imóvel ou carro batido com avaria, era isso. Imóvel retomado pelo banco ou imóvel judicial, e também essa questão do carro batido. Sim. Esse tipo de leilão de produtos sem defeito, sem avaria, ou com avaria também, mas de um ticket menor, é bastante interessante. Sim. É bastante legal. Tá bom, cara. Obrigado pela presença, Thiago. É uma honra tê-lo aqui conosco. E é isso aí, cara. Quiser mandar um recado aí pra galera? Eu que agradeço. Primeiro, obrigado, Estevão, e todo o time aí pelo convite. Bem, se você ainda não conhece, te convido a conhecer a Quara, então www.quara.com.br. Por lá vocês vão ver, as oportunidades são incríveis. Eu costumo dizer que é uma plataforma que cada dia tem uma novidade, porque sempre tem novas oportunidades, novos leilões indo para o ar, e alguns que se encerram também. Então, todos os dias a gente tem novidades surgindo. Então, se você está querendo mobiliar a sua casa, seu escritório, eventualmente até abrir um novo negócio, comprando itens para poder revender, é uma oportunidade realmente incrível e a gente vai ter mais do que um prazer em receber todo mundo por lá. E é muito interessante também o seguinte, né? Para qualquer pessoa que esteja pensando, eu estou pensando aqui já num monte de coisa que eu faço, né? Mas qualquer pessoa que esteja pensando em comprar algo, tenta primeiro ver se tem ali. Se não tiver, você vai lá e compra o novo. É isso. Né? Então, pessoal, obrigado. Nos vemos no próximo episódio e até breve.